Bom dia a todos. Meu nome é Elida Catarina da Cruz. Sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Uninter Botucatu. Estou gravando esse vídeo para um plano de ação referente ao estágio híbrido ensino médio. O tema escolhido foi: precisamos falar sobre bullying. O bullying é uma palavra de origem inglesa, bully, que significa valentão. Agressão violenta, verbal ou física, feita com a intenção de intimidar, ameaçar, tiranizar, oprimir, humilhar ou maltratar alguém, sendo essa pessoa alvo constante e persistente dessa agressão. Quem pratica o bullying? Normalmente, o bullying é praticado por pessoas que já têm um papel de destaque, tipo um líder, uma pessoa popular, um aluno mais popular. Ele tem uma vantagem física ou social melhor do que o aluno que está sofrendo bullying. Muitas vezes ele tem problemas com ele mesmo, problemas em casa ou problemas, enfim, os mais variados problemas psicológicos até, e ele não sabe lidar com a própria raiva, então ele desconta no outro. Na maioria das vezes são crianças que não têm e não tiveram limites. E os que sofrem o bullying, os alvos escolhidos, são pessoas fisicamente mais frágeis ou que estão acima do peso, mais gordinho ou mais magrinho, homossexuais, deficientes físicos ou pessoas de uma classe social mais baixa. O bullying ocorre quando, para ser considerado bullying, ele precisa ser uma ação repetitiva e constante. Um ataque sistemático, ou seja, a pessoa fala ou faz com a intenção de machucar, de intimidar, de humilhar, quando é intencional mesmo e quando acontece com uma certa frequência. Acontece que normalmente o agressor tem algum problema em casa com a sua própria autoestima, não sabe ou não consegue lidar com isso e externa de uma maneira violenta a machucar outras pessoas, ou machucar de forma física ou de forma psicológica. Enfim, a raiva que ele está sentindo, os problemas que ele não consegue lidar, ele transfere para outras pessoas, mas escolhe uma pessoa mais frágil que ele, de maneira que essa pessoa não saiba ou não possa se defender. O lugar mais comum de acontecer o bullying é na escola, onde os adolescentes passam a maior parte do tempo. O cyberbullying também é muito comum hoje em dia, porque eles ficam muito tempo na internet. Então são coisas equivalentes. O bullying que acontece de maneira física e o bullying que acontece de maneira virtual. Não deixa de ser bullying. Machuca da mesma maneira. O bullying acontece com o agressor e a vítima e quem está assistindo. Porque na maioria das vezes o agressor ele escolhe fazer essa atitude quando tem um palco, quando tem uma plateia, porque ele gosta de se sentir superior à pessoa que ele está humilhando naquele momento, que ele está machucando naquele momento. Geralmente, quem sofre já tem uma baixa estima, uma baixa autoestima. E as consequências psicológicas podem ser levadas para o resto da vida. Tem casos onde as crianças entram em depressão, desenvolvem ansiedade, desenvolvem síndrome do pânico. Ou seja, as consequências psicológicas são gravíssimas, porque a pessoa não consegue se defender, não tem quem a defenda, na maioria das vezes.
E algumas situações podem levar até ao suicídio ou mesmo ao homicídio, como a gente vê acontecer normalmente nos Estados Unidos. No Brasil já aconteceu algumas vezes também, né? No Rio de Janeiro, ou em Suzano, em São Paulo, aconteceu também. Em Santa Catarina, recentemente, foi o caso mais chocante, que o ex-aluno entrou numa creche e acabou tirando a vida de várias crianças, né? Vários bebês. Então, não que justifique, mas é uma coisa assim que uma das consequências que o bullying traz, ele causa um transtorno mental muito grande. E na maioria das vezes as pessoas, por já serem pessoas mais frágeis, não conseguem lidar com isso e não buscam ajuda. É preciso trabalhar a prevenção junto aos alunos. Minha proposta de ação é, durante uma aula, escolher uma aula, pelo menos uma vez durante a semana, e realizar trabalhos de conscientização. Como? Passando filmes, passando tirinhas de. Existem muitas hoje na internet, tirinhas de desenho animado, explicando o que acontece com a pessoa que sofre o bullying, quais as consequências. Até quem pratica o bullying também, às vezes, é uma criança que está precisando de ajuda psicológica. Muitas vezes não consegue falar sobre isso, não fala sobre isso. E não deixa de ser uma criança, não é um criminoso porque pratica o bullying. É uma criança também e precisa de ajuda. Ou seja, precisa ser trabalhado junto com os professores, junto com a escola e junto com os pais, principalmente. Porque a maioria dos pais, dos alunos que praticam o bullying, não sabem que seus filhos estão praticando. E a maioria dos pais, dos filhos que sofrem o bullying, da mesma forma, muitas vezes não sabem que os filhos estão sofrendo. Percebem uma mudança ou outra, um desinteresse da criança pela escola, desinteresse da criança por coisas relacionadas à escola, por deveres, até por festinhas, por convivência social com os amigos, a criança deixa de ir, deixa de frequentar lugares, e muitas vezes os pais acham que é uma coisa de menor gravidade, não sentam para conversar, para saber o que está acontecendo. E as crianças também, com medo dos pais irem até a escola, falarem, e elas se sentirem mais frágeis ainda, mais, mais frágeis mesmo, nesse sentido, porque é uma prova de que a criança não sabe se defender, que ela não sabe se defender sozinha. Então ela não quer que os pais vão até a escola. Aí ela esconde isso. E só vai piorando de maneira gradativa, até a criança perder o interesse mesmo e às vezes deixar a escola, ou às vezes cometer alguma atitude mais drástica de até tirar a própria vida, como a gente já tem visto muito acontecer. Então, precisa ser trabalhado junto com a escola, junto com os pais e junto com os alunos e conscientizá-los. Após cada filme visto, após cada vídeo passado sobre o assunto e as consequências do assunto, é interessante se fazer uma roda de conversa para que cada um possa falar sobre o tema de maneira que da maneira que ele vê, ou quem já sofreu bullying, ou quem já praticou o bullying, e chegarem a um consenso como a escola pode trabalhar para diminuir essa atitude junto aos alunos. É isso.